Olá pessoal, mais uma videoaula Caldinasa. Um dia desse, um companheiro que corresponde por meio de e-mails havia visto um vídeo na internet, Caldinasa, e pediu algumas planilhas e enviei. Mas ele me perguntou algo interessante. Ele pergunta aqui, entre outras coisas, se tiver mais algum traçado para cálculo e como traçar graus em milímetros numa barra achada, por exemplo, antes de ser calandrada para um guarda-corpo. Ele quer saber, por exemplo, se ele tem um raio ou um diâmetro qualquer, mais o ângulo, como ele vai fazer para conseguir calcular o perímetro delimitado pelo aquele ângulo. Pois bem, caso passado pelo News, ela será resumida na Caldinasa Trigonometria Plana, terceira aula. Quando eu dou o curso de caldeiraria, nós estudamos um pouquinho sobre trigonometria plana, bem basicão, e a terceira aula explica um pouco sobre isso. O problema dele é parecido com o problema sugerido aqui nessa aula. No caso dele, ele quer saber como calcular o guarda-corpo, a chapa que vai ser colocado no guarda-corpo, num ângulo que foi delimitado por um ângulo qualquer, como já dito. Aqui neste caso nós já estamos vendo aqui no arco delimitado por um alfa qualquer e um raio qualquer. Vamos ficar incógnito ali. Qual é a distância de uma tubulação que entra nesse tanque com a outra tubulação? Ou seja, as saídas para a tubulação. A fórmula é a seguinte: 2π vezes r vezes a parêntese alfa dividido 360 fecha parênteses. Vamos colocar valores. Vamos supor que o alfa é 30 graus, o raio igual a 100. Ficaria dessa forma: 2 vezes π vezes 100 vezes a parêntese 30 dividido por 360 fecha parênteses. A medida seria 52,3 milímetros. Em uma outra situação seria esta: 45 graus e o raio de 250. 2 vezes π vezes 250 vezes a parêntese 45 dividido por 360 fecha parênteses é igual a 196,3. Deu para vocês perceberem que é muito simples calcular. Com essa forma você vai calcular qualquer perímetro, qualquer arco, com qualquer ângulo, qualquer diâmetro, desde que você tenha os valores especificados, tanto de ângulo quanto de raio também. Perfeito, companheiros? Por um outro lado, nós também temos uma situação, ali nós calculamos o arco. Quando queremos achar uma furação, por exemplo, em um flange, nós já não calculamos o arco, calculamos a corda, ou seja, uma linha reta de um ponto ao outro na circunferência. O cálculo já é o seguinte, é diferente, é seno, abre parêntese, 180 dividido por NL, que no nosso caso é o número de lados, fecha parênteses, vezes 2 vezes R, ou 2R. Sendo que o raio é 100, nós vamos pegar então seno a parêntese 180 dividido por 6, que corresponde ao número de lados, fecha parênteses, vezes 2 vezes 100. E dá algo interessante. Veja bem que deu uma corda de 100 também. Por que isso é interessante? Qualquer compasso, o compasso aberto em qualquer medida, melhor dizendo, quando você traçar uma circunferência com aquela abertura do compasso, se você pegar aquela mesma abertura e jogar ela 6 vezes, acompanhando, passando de um ponto ao outro, aqui, 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 aqui e aqui, você vai ter exatamente 6 lados. Ou seja, um compasso aberto, quando você traça ele numa circunferência que foi traçado por aquela mesma abertura,
e dá 2 pontos com ele aberto, descrevendo assim a corda, você vai achar o mesmo valor. Ou seja, a abertura é igual a 60 graus. E isso vale para qualquer número de lados. Veja que agora no nosso caso nós temos 3 lados. A mesma fórmula, e você vai alterar os valores e encontrar também o valor da corda. Então, nessas duas situações, companheiros, com certeza vai ajudar vocês em muitas vezes aí no dia a dia no seu trabalho. Uma, para calcular o arco, acompanhando o perímetro ali, com o ângulo delimitando a distância de uma na outra. É aquela primeira forma. E quando você vai achar furações, o número de lados, já é essa outra forma. Só lembrando que no caso do companheiro que falou pela net, mandou um e-mail, ele estava falando do guarda-corpo. Então, em qualquer caso que vamos trabalhar com focos cilíndricos, nós trabalhamos com o diâmetro médio. Por exemplo, se você vai construir um guarda-corpo de chapa, você vai calcular, descontar se a medida externa, descontar a espessura da chapa. Se for 3 mm, no diâmetro externo você desconta 3 mm. Se estiver trabalhando com um tubo, por exemplo, e ele for 25 mm de diâmetro, 30 mm, não importa. Você vai pegar exatamente o diâmetro, vai descontar o diâmetro da peça total, do guarda-corpo, e descontar o diâmetro do tubo que está trabalhando. Assim você encontra o diâmetro médio. Um abraço.